Olá pessoal, professor Cristiano aqui para mais uma aula do nono ano aí do PET 3, semana 2, né? Nós vamos falar de um tema importantíssimo aí, a primeira grande crise do capitalismo, chamada de crise de 1929. A crise de 1929 vai levar aí a mudanças no mundo todo, vai ter consequências no mundo todo, tá? E é um assunto muito importante para a gente entender o que aconteceu no mundo aí no chamado período entre guerras, né? O período entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Muitas das coisas que vão acontecer na Segunda Guerra Mundial acontecem, né, surgem nesse período, no período entre uma guerra e outra, tá? E a crise de 1929, uma crise que aconteceu nos Estados Unidos, foi importantíssima aí nesse sentido. Vamos para a aula de hoje? Vamos lá, sem demora, começando aí a nossa aula de crise de 1929, tema da aula de hoje, semana 2 do PET número 3. Tá? Vamos começar com a imagem, como a gente sempre faz, né? Observem essa imagem, são duas imagens aí, duas imagens que são antagônicas aí, né? Do lado de cá, colorido aí, nós temos uma imagem lá de uma família americana, né? É o American Way of Life, né? O estilo de vida americano, que é baseado no consumo, né? Na compra de produtos, né? Nós estamos vendo que a família está reunida e ela está feliz por quê? Porque eles têm a bicicleta, eles têm a piscina, ele tem o motor, tem o barco, né? O barco lá no fundo, o cara segurando o motor do barco, a cozinha ali cheia de eletrodomésticos, né? A esposa ali fazendo churrasco, tal, várias coisas, vários produtos comprados, né? É o sinônimo da felicidade americana, do estilo de vida americano é o consumo, o consumismo, tá? Do outro lado ali em preto e branco nós temos uma imagem que ficou muito, ganhou prêmio essa fotografia, que faz parte aí da crise, né? A crise de 1929 que levou à Grande Depressão, ao suicídio de várias pessoas, à pobreza e à fome, né? E aí nós temos uma mulher ali com duas crianças na fila do desemprego lá, né? Mendigando nas ruas ali dos Estados Unidos em busca de alimentar seus filhos, né? Então são imagens antagônicas, uma família muito feliz, né? No American Way of Life e a pobreza ali do outro lado. Então nós temos o que aconteceu, né? Como é que dessa família consumista, né? Que consome, que compra e é feliz, né? Demonstra ali a felicidade, passou para aquilo. Vamos entender como que aconteceu? Primeiro vamos entender essa imagem. O que é o American Way of Life, né? Essa ideia de uma vida feliz, né? Vitoriosa, tal, vai ser o símbolo de um estilo de vida americano que os Estados Unidos começou a vender para o mundo, que é baseado no consumo, tá? Então, quando a gente fala de American Way of Life, a gente está falando de uma vida baseada no consumo, na compra, né? Na compra de mercadorias. Muita gente hoje se inspira aí nesse ideal, né? A pessoa está em depressão, a pessoa está triste lá, o que ela faz? Vai lá fazer compra, né? Vai comprar e aí fica feliz porque comprou um produto, né? Às vezes ela nem precisa, né? Ela é levada pelo consumismo. Isso aí foi o jeito que os Estados Unidos adotou aí depois da Primeira Guerra Mundial, quando ele se torna a grande potência. Por quê? Porque nesse período os Estados Unidos vai se tornar a grande potência do mundo, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, a economia europeia e a Inglaterra principalmente estava prejudicada, né? A produção industrial parou por causa da guerra, né? A Europa foi toda destruída ali por causa da Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos vão assumir esse papel de motor do mundo ali, né? Eles que vão produzir, né, produtos, né, que vão ser consumidos no mundo todo, e essa ideia de que as pessoas têm que comprar. Ser feliz é aquela pessoa que compra, que tem coisas, né? Para quê? Para que eles vendessem mais, né? Então esse estilo de vida americano surge aí neste momento, tá? Então é o período entre guerras que vai de 1918, fim da Primeira Guerra Mundial, até 1939, início da Segunda Guerra Mundial, é o período entre guerras onde o mundo vai se transformar e as consequências dessa transformação vão levar lá à Segunda Guerra Mundial. Vamos entender melhor como que a crise de 1929 vai ter influência nisso, tá? Então, no período entre guerras, nesses 21 anos que separam a Primeira da Segunda Guerra Mundial, né, não vamos ter guerras, né? Vai ser um período de paz ali, um período de prosperidade, principalmente para os Estados Unidos. Tá? Os Estados Unidos, baseado nesse American Way of Life,
vão se tornar a grande potência mundial. Por quê? Porque a Europa estava arrasada com a guerra, né? Depois da guerra a Europa estava destruída, estava se recuperando, a economia europeia estava se recuperando e os Estados Unidos vão assumir então o papel que a Inglaterra, né, que a Grã-Bretanha fazia até então, que era ser a fonte de produtos industrializados para o mundo todo. Eles vão vender produtos para a Europa toda, tá? E vão também ser responsáveis por fazer empréstimos, né? Lembrem que a Europa, depois da Primeira Guerra Mundial, está toda destruída, né? Nós tivemos lá o Tratado de Versalhes, que impôs à Alemanha lá a culpa pela Primeira Guerra Mundial e falou que a Alemanha tinha que reconstruir, ser responsável por reconstruir a Europa, né? Os países que foram arrasados pela guerra. E aí eles pegavam empréstimos de quem? Dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai lá emprestar dinheiro. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos está se industrializando, né? Aumentando aí a produção industrial. E aí a década de 20 nos Estados Unidos foi uma década de euforia, né? No início dos anos 20, né, esse American Way of Life, o estilo de vida americano, passa a ser o estilo que todos desejavam, né? De poder viver bem, de ter eletrodomésticos, de ter uma casa, de ter produtos em casa, de comprar, né? Baseado no consumismo e na produção em massa, tá? As indústrias de eletrodomésticos, de carro, estão se desenvolvendo ali nos Estados Unidos e isso está sendo levado para todo mundo com esse ideal de estilo de vida americano, ou American Way of Life, tá? Também vai ser consumido aí a indústria cultural, né? O cinema, Hollywood vai começar nesse momento, né? As grandes produções, os grandes musicais vão começar nesse momento, né? E isso era também uma forma de levar o estilo de vida americano para o mundo, né? Então, quando você assistia lá nessa época um filme americano, né? Você estava vendo o estilo do consumismo, né? De comprar as coisas, o estilo de vida americano sendo espalhado para o mundo todo. O cinema, o padrão de beleza, tudo isso foi influenciado nessa época, né? Então aqui nós temos algumas imagens aí que mostram como era esse estilo de vida. Isso aqui são imagens de propaganda, né? Então temos lá a família feliz reunida no carro, né? E tá escrito lá a frase, ó: There's no way like the American way. Não tem nenhum modo de vida melhor do que o modelo de vida americano, do que o American Way of Life, né? Então a dona de casa com a família, com o marido, né? Com a geladeira cheia de produtos, né? Com eletrodomésticos. Lá na outra imagem nós temos uma mulher, uma dona de casa, né? Segurando panelas, né? Eletrodomésticos que ela comprou. No fundo lá nós temos o pai cuidando do carro, né, lá na imagem, lá no fundo, né? Então, o consumo de produtos para casa, para o dia a dia, que vão impulsionar a economia americana, né? Então, ó, na outra ali a televisão, né, onde esses ideais também eram passados, essa ideologia aí era passada através dos programas, né, através das grandes figuras ali do cinema americano, tudo isso passa a ser um ideal no dia a dia, passa a ser a base da vida americana, né? Você quer comprar, você quer trabalhar para comprar mais, né? E para ter as coisas na sua casa, tá? Então, ó, a fabricação em massa possibilitou o consumo em grande escala, né? E com o crédito barato, né? Fácil de pegar dinheiro emprestado, tal, né? Porque os bancos também vão crescer muito, vão surgir milhares de bancos nos Estados Unidos nessa época. As pessoas faziam empréstimos, tal, compravam produtos e isso ia fazendo a economia norte-americana girar. Além disso, eles vendiam os produtos para a Europa, né? Porque a Europa estava em reconstrução depois da Primeira Guerra e o automóvel, a televisão, o estilo de vida americano passa a ser o padrão, né? O cinema, como eu falei para vocês, vai influenciar inclusive a questão da beleza, né? Os ídolos lá do cinema, todo mundo quer ter a roupa igual fulano, a jaqueta de couro igual do outro no filme, né? O vestido, o penteado, né? Tudo isso vai ser inspirado aí no modelo do cinema de Hollywood. Então a gente tem a vida cultural também bastante agitada, os grandes cinemas, né? As estrelas de Hollywood, o padrão de beleza surge aí nesse momento, conforme nós podemos ver aqui nessa imagem, né? Então o American Way of Life não ficou restrito aos Estados Unidos e ele estava se espalhando para o mundo todo e incentivando o consumismo. Por quê? Porque as indústrias estavam produzindo e tem que ter gente para comprar, né? Se não tem gente para comprar,
acontece crise, que é justamente o que vai acontecer na crise de 1929, conforme nós vamos ver, né? Então, ó, outras coisas do estilo de vida americano que estão muito presentes na nossa vida, né? O fast food, né? A ideia de comer rápido ali, né? Então, o sanduíche, né? Essa imagem dessa lanchonete aí, né? Uma propaganda dos jornais da época, tá falando lá, né? A meal a minute, né? Uma refeição em 1 minuto, né? A ideia de comer rápido, né? Para você comprar, comer rápido e tal, e poder trabalhar e também consumir, né? Então a Coca-Cola, né? Símbolo aí do capitalismo americano, né? Então nós temos esse estilo de vida acontecendo. Mas aí isso tudo vai entrar em crise, né? Que é a crise de 1929. Por quê? Né? Essa euforia, né? Esse consumismo, tudo isso vai ter fim, né? Por quê? Porque as indústrias estão produzindo, né? A gente tem uma modernização com a introdução de novas máquinas, de novas tecnologias na agricultura, aumenta muito a produção e a produção fica superior ao consumo. E quando você tem uma produção que é mais alta do que o que as pessoas compram, do que o consumo, você tem estoque, né? E se tem muito estoque de um determinado produto, o que acontece com o preço dele? O preço dele cai. Tá? E aí é o início dessa crise aí nos Estados Unidos. Tá? Outra coisa que vai influenciar nisso é que, como eu falei para vocês, depois da Primeira Guerra, os Estados Unidos ele vendia os produtos para a Europa. Mas a Europa, aos pouquinhos, começa a se recuperar da economia. Né? A economia europeia começa a se recuperar, as indústrias que tinham paralisado na guerra começam a trabalhar de novo, começam a produzir, e aí não se tem tanta necessidade de consumir produtos americanos. E aí as importações de produtos americanos por parte da Europa entram em barco, começam a cair, né? E aí os Estados Unidos começam a ter estoque, que ele está produzindo sem parar, e as pessoas pararam de comprar, né? E aí ele vai entrar em crise, né? O valor, né, dos produtos vai diminuir e com isso as empresas perdem também valor, e aí a gente vai ter a crise, né, de superprodução que vai levar à quebra da bolsa de Nova York, né? O crack da bolsa de Nova York está aqui, ó, né? O quebra da bolsa de Nova York. Por quê? Porque nessa época começa também lá o mercado financeiro ali, né? E o mercado na bolsa de valores, tá? A especulação na bolsa de valores, né? Eu vou explicar rapidamente como funciona isso. É uma coisa complexa, mas vocês veem nos jornais aí, né? Falar a bolsa subiu, né? A bolsa caiu, tal, né? O dólar subiu, o dólar caiu, né? São parâmetros aí do mercado financeiro, né? Porque as indústrias, para aumentar a produção, o que elas começam a fazer? Para se expandir, elas começam a vender ações no mercado de valores, tá? Na bolsa de valores. Então, vamos dizer, eu sou dono da indústria, eu sou o único dono da indústria, né? Só que eu preciso aumentar a produção, eu preciso de dinheiro, eu preciso de um dinheiro que eu não tenho. O que eu faço? Eu coloco ações, ou seja, partes da minha indústria no mercado de ações, na bolsa de valores. As pessoas vão lá e compram uma porcentagem da minha indústria, eu compro uma ação da minha indústria, tá? Então ela vai ser parte, dono também da minha indústria, e vão comprar essa ação. Esse dinheiro de venda de ações, os caras usavam para aumentar o investimento, comprar novas máquinas e aumentar ainda mais a empresa e ganhar mais lucro com isso, tá? Isso aí é especulação financeira, isso aí é venda de produtos no mercado, na bolsa de valores. As pessoas compravam, estavam investiam parte da riqueza, estavam ganhando muito dinheiro com a bolsa de valores, né? Que aí aquela empresa que valia tanto, né? Ela expande, ela aumenta e aí ela passa a valer muito mais. Então se você gastou lá, vamos dar um exemplo, tá? Eu gastei R$100 para comprar a ação da bolsa de valores, mas aí agora essa empresa está valendo 10 vezes mais, então aqueles R$100 vão multiplicar por 10, né? Porque eu tenho uma ação, eu faço parte, eu sou um acionista daquela empresa. Então a bolsa de valores funciona nessa forma. As empresas americanas estão negociando na bolsa ali, tem aquele boom da bolsa de valores, né? E aí quando essas empresas começam a perder valor, né, com essa superprodução, eu falei que as pessoas param de consumir, as empresas perdem valor. E aí muita gente que tinha investido dinheiro começa a perder dinheiro, né? E aí você começa a querer vender ações, e quanto mais gente vendendo ação, mais a empresa perde valor. Por fim, aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York, que era a principal bolsa de valores dos Estados Unidos e do mundo, tá? Isso vai acontecer no dia 24 de outubro de 1929, né? É considerada aí a quebra da Bolsa de Valores. As empresas
perdem valor, falem, declaram falência, porque não tem, né, todo mundo vendeu ações, ela não tem mais dinheiro, não consegue vender mais, e aí a gente tem uma grande crise de superprodução que afeta o capitalismo no mundo todo, tá? E aí as empresas vão começar a ter falência, né, e desemprego, demitir funcionários, e aí nós temos todas as consequências dessa crise, né, dessa crise econômica, a primeira das grandes crises do capitalismo, né, e aí a gente vai ter desemprego, falências e vão levar à chamada Grande Depressão, né. Como muita gente perdeu dinheiro e perdeu emprego, aquela euforia que os Estados Unidos estavam vivendo, ela acaba e as pessoas perdem tudo do dia para a noite, né? E aí nós temos aqui algumas imagens que mostram isso, né? Isso aqui, essa primeira imagem, ó, percebam, né, a diferença. Lá no fundo, né, no cartaz, no outdoor, no fundo, lá na propaganda, né, tá lá, ó, o estilo de vida mais alto, né, o padrão de vida mais alto do mundo, né? Não tem nenhum modo de vida melhor do que o American Way, o modo de vida americano. E na frente nós temos uma fila de desempregados, né, procurando emprego. Do lado lá nós temos um menino com um cartaz escrito: "Você pode arrumar um emprego para o meu pai?", né? E a outra imagem que nós já vimos, né, da moça lá na praça nos Estados Unidos lá, com as crianças, né, em busca de emprego, em busca de alimento lá para as crianças, porque as pessoas perderam tudo de um dia para o outro. Alguns números para vocês terem uma ideia de quão grave foi essa crise. Tá? Só em 1929, né, com o início da crise, 659 bancos faliram. E aí a pessoa tinha dinheiro no banco, perdeu tudo do dia para o outro, porque o banco faliu. Né? Depois, 1352 em 1930, um ano depois. Depois, em 1931, 2.294 bancos faliram e as pessoas perdendo as suas economias. Né? A produção industrial despencou 30%, né? Diminuiu 30%. A Europa, né, e principalmente a Alemanha e a França, que compravam produtos americanos, né, para a própria indústria, máquinas às vezes que eram produzidas nos Estados Unidos eram levadas lá para a indústria, a produção industrial deles vão cair também. A Alemanha vai entrar numa crise tremenda lá com uma inflação gigantesca, né, com a perda de valor, porque os Estados Unidos emprestavam dinheiro para esses países da Europa reconstruírem a Europa, né, e principalmente a Alemanha. Mas ela começa agora a diminuir esse empréstimo, porque ela não tem dinheiro mais, ela está em crise, né? E ela passa a cobrar, né? Ó, vocês têm que me pagar, eu estou em crise aqui, né? Então a crise se sai dos Estados Unidos e se espalha para o mundo capitalista como um todo, tá? E o desemprego dá um salto gigantesco. Antes da crise, né? Os Estados Unidos tinha aproximadamente 400 mil desempregados e depois da crise o número de desempregados vai para 14 milhões de pessoas que perdem o emprego, que perdem tudo do dia para a noite, né? E muitas pessoas vão, inclusive, se suicidar, né? Foi muito chamado de Grande Depressão por causa disso, né? Nós temos essa imagem aqui que mostra, né, as pessoas ali aglomeradas ali na rua, observando o corpo no chão ali de algum empresário ou alguém que investiu na bolsa de valores e que perdeu tudo de um dia para o outro, com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e se jogou do prédio. As pessoas se suicidavam, se pulavam do prédio, né, e se matavam. Na outra imagem nós temos lá, né, pessoas qualificadas, né, que estudaram, que se formaram, tal, procurando emprego de qualquer coisa, né, o que está escrito nos cartazes. Estou procurando um emprego, tá? Eu sou formado nisso, não sei o que, sou pai de família, e eu aceito emprego de qualquer coisa, né? Então as pessoas, o desemprego atingiu grande parte. Então aquela euforia dos Estados Unidos, do American Way of Life, ela entra em crise, tá? Quais são os efeitos dessa crise? A Europa, como eu falei para vocês, pegava muito dinheiro emprestado dos Estados Unidos, e aí os Estados Unidos estão em crise, não vão emprestar mais dinheiro, inclusive eles vão cobrar as dívidas, né? E aí os países europeus, principalmente a Alemanha, tá? Então prestem atenção nisso, a crise da Bolsa de Nova York de 1929 vai levar a uma crise também da Alemanha, que estava ali tentando se reerguer depois da guerra, que tinha aquele sentimento de que tinha sido injustiçada com o Tratado de Versalhes, vão entrar em crise, inflação, e tudo isso vai ter resultados lá na frente, nós vamos ver nas próximas aulas. Tá? O único país que não foi afetado pela crise aí de 1929, a quebra da Bolsa de Valores de 1929, foi a União Soviética. Né? Nós estudamos na nossa última aula a Revolução Russa de 1917, aonde os bolcheviques lideram lá
tiram a Rússia do mundo capitalista, né, e fazem uma revolução socialista na Rússia. Então a Rússia não deixa de ser, depois vira a União Soviética, né, e deixa de ser capitalista, então ela não está integrada nesse mercado, nessa mundo, não tem bolsa de valores, não tem nada disso lá. Então eles não sofrem as consequências, por isso que a União Soviética também vai se tornar uma grande potência aí no século XX, tá? Os países da Europa, de um modo geral, e de outros locais, os países capitalistas, de um modo geral, vão sofrer muito com essa crise. Várias empresas vão fechar as portas, vão falir, a economia vai se desandar, vai ter desemprego, vai ter inflação em vários países da Europa, tá? E não só na Europa, tá? No Brasil também, conforme nós vamos ver mais à frente. Aqui tem um esquema mostrando aí mais ou menos a crise de 29, né? Então lá, ó, a quebra da Bolsa de Valores em Nova York em 1929, uma crise de superprodução, levou lá à falência dos bancos, de empresas, né? Ao desemprego, à diminuição do poder de compra, ou seja, a inflação, né? A diminuição da procura por produtos, e aí esse ciclo aí, né? Vai entrar em crise. E aí a gente tem uma mundialização da crise. Essa crise se espalha pelo mundo capitalista como um todo. Lembrando que a União Soviética, que não era um país capitalista, era um país que tinha feito a Revolução Russa lá em 1917, assumindo uma postura, um governo socialista, ele não vai sofrer os efeitos dessa quebra da Bolsa. Tá? Como que essa crise vai resolver? Nos Estados Unidos, tá? Quando um presidente norte-americano chamado Franklin Roosevelt, esse que tem a foto aí na imagem, ele assume o governo em 1933 e aí ele vai adotar uma outra forma de governo. Ele vai abandonar o liberalismo e vai propor um plano chamado de New Deal, tá? Um novo acordo para recuperar a economia dos Estados Unidos. O que o New Deal falava? O New Deal falava o seguinte, as ideias liberais, né? Elas defendem a ideia de que o Estado não pode interferir na economia, né? Então o Estado não pode regular preço, o Estado não tem que interferir. A economia se autorregula pela lei da oferta e da procura, né? Ele vai então, isso é o básico do capitalismo, né? Essa é a lei geral do capitalismo. Só que os Estados Unidos vai dar uma recuada com o New Deal e vai adotar práticas de intervenção do Estado na economia, né? Para garantir emprego, né? Então vai conceder empréstimos ali do Estado para empresários falidos poderem se reerguer novamente, né? Vai controlar os preços, né? Vai investir em construções de obras públicas, vai fazer grandes obras, por quê? Para empregar a população a trabalhar nas obras, então você diminui o desemprego porque as pessoas vão trabalhar para construir, né? Vão fazer uma legislação trabalhista para poder as pessoas terem mais, pelo menos um respaldo, uma segurança ali, né, se ficassem desempregadas, né, e vai taxar os mais ricos, né, uma coisa importante também aí para usar esse dinheiro nessa recuperação da sociedade, da economia, tá? O New Deal vai dar resultado, os Estados Unidos vai manter a propriedade privada, tá? Eles não vão fazer igual os russos lá que acabaram com a propriedade privada, não, nada disso. Mas vão diminuir ali a influência do liberalismo e vão se recuperar a economia a partir de 1933. Os Estados Unidos se recupera na economia novamente e vai se tornar a grande potência lá industrial e a grande potência do mundo capitalista de novo, tá? Mas a crise afetou os outros países todos, né? A Europa como um todo, inclusive o Brasil. Lembra que o Brasil, nesse momento, né, 1929, nós temos lá a República Velha, né, a República Oligárquica. O grande produto exportado pelo Brasil era o café. E grande parte do café brasileiro era comprado pelos Estados Unidos. Só que quando os Estados Unidos entram em crise, ele deixa de comprar café do Brasil, né? E aí, quando você aumenta o estoque né, não está vendendo para os Estados Unidos, então aumenta o estoque de café, o que acontece com o preço do café? O preço do café cai. Né? Tem muito produto e pouca procura, o preço cai. E aí essa crise vai ter resultado aqui no Brasil, queda do preço do café, né? As elites que viviam do café aí, né? As elites agrícolas, cafeeiras do Brasil, que controlavam a política nacional, inclusive, vão fazer com que o governo tome medidas ali para controlar o preço do café. O governo vai chegar a queimar a produção do café, né?
para diminuir a oferta de café e tentar controlar o preço. Essa imagem aí mostra isso lá, né, um forno lá e as pessoas jogando café, queimando café para ter menos café e o preço subir, para ver se controla o preço do café. Então, a crise de 1929 vai ter resultados aqui no Brasil também, tá? Na economia brasileira, que era baseada na exportação do café. E aí os grupos que controlavam a política, que eram os cafeicultores, eles ficam fragilizados, eles ficam mais fracos, eles perdem riqueza, eles perdem poder. E aí outros grupos, que eram os industriais, né, e outros grupos que estavam excluídos da política, vão começar a querer tomar conta da política, né, e contra aí essa queima do café e tal, e vão começar a querer participar da política, que vai levar à Revolução de 1930, que é o fim da República Velha no Brasil. Então, olha só, a consequência da crise de 29 lá é a fragilização da República Velha no Brasil e da elite, né, desse domínio que a elite cafeeira tinha no país, tá bom? Então, o resultado, a crise de 29 vai ter resultados importantes. Na Alemanha, nós vamos ver que a crise vai ter resultados catastróficos e vai levar à ascensão dos partidos totalitários, né, do nazismo ao poder, né, esses grupos vão ganhar força e que vai levar depois à Segunda Guerra Mundial, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Façam as atividades do PET. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, tá? Curtam o vídeo. É importante vocês curtirem o vídeo para a gente poder aparecer para mais gente, tá? E inscrevam-se no canal, ativem o sininho para poder receber os vídeos sempre que eles forem postados, ok? Façam as atividades do PET e a gente se encontra semana que vem para a próxima aula. Um abraço e até mais.